A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Olá, ouvintes! Este é o segundo programa do nosso especial Crônica sobre Falta. O primeiro episódio já está disponível no site usp.br/radiojornalismo. Olá, ouvinte da Rádio USP! Está no ar o Universidade 93,7. Eu sou a Emanuele Benjamin. E eu sou Caroline Santana, bom dia! No programa de hoje, vamos passear pelos diversos significados da falta no dia a dia de quem vive em São Paulo. Tudo isso agora no Universidade 93,7. Para comentar as nossas crônicas, contamos com a presença de Nabil Bonduque. Formado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo, ele é professor titular da FAUSP. Também foi secretário de Cultura de 2014 a 2016. Seja bem-vindo à Universidade 93,7. Nabil, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Recentemente, os moradores da capital conviveram por vários dias com a falta de luz. Mas você já imaginou como é viver um apagão sob o ponto de vista de um objeto? Um elevador te conta agora na crônica de Caroline Santana. O dia em que tudo parou, por Caroline Ferreira. Uma manhã comum em Santa Cecília, bairro de São Paulo. Barulho do trânsito, pessoas correndo porque estão atrasadas. Era um dia típico na Santa Casa. Hospital cheio, e com esse surto de dengue, nem as paredes aguentavam tanto aperto. Eu, como todos os dias, subindo e descendo a cada instante. Quando deixava um paciente em um andar, pronto, já descia de novo. Mas não posso me deixar vencer pelo cansaço. Imagina perder lugar para as escadas. Mas aquele dia tinha algo de diferente. Ouvia silenciosamente a conversa entre duas enfermeiras, Bernadette e Cláudia. Elas moram no mesmo bairro, na Vila Mariana. Além de ser apertado, tocado e ter as portas seguradas todos os dias, ser um elevador também tem suas vantagens. Elas reclamavam sobre uma empresa de energia, uma tal de Enel. Você acredita que esses dias acabou a energia lá de casa? Ficamos um tempão sem luz e a minha geladeira pifou. Perdi tudo lá de dentro, até o feijão que estava no congelador. Pois é, lá em casa também. Quase que eu não venho trabalhar hoje, porque tem como trabalhar sem tomar banho? Não tem como. Achei a história um pouco absurda, mas como nunca aconteceu comigo, resolvi não me preocupar. De repente, comecei a me sentir meio estranho, mais lento. Mas pensei que fosse só o cansaço. Não é fácil ter que subir e descer um monte de andares todos os dias. Então, eu ouvi um barulho de explosão, o tranco, o susto. Ai, foram tão grandes que eu simplesmente parei. Mas ouvi a Bernadette dizer: Não é possível que a energia tenha acabado logo agora. Culpa dessa bendita Enel, de novo. Enel, como pode? Deixar faltar energia em um hospital? Cadê a empatia por nós, elevadores, que precisamos trabalhar? Levar macas com pacientes, ouvir a conversa dos enfermeiros. Depois de muitas reclamações sobre essa companhia de luz e do calor que estava fazendo, só nos restou esperar, né? E foram horas, horas. Parecia que o tempo não passava. E pelo jeito o estrago foi feio, viu? Quando o técnico, o seu Odair, chegou pra me consertar, né? Ele só sabia pedir desculpas pras enfermeiras. Desculpa o atraso. Tava maior trânsito lá por causa da falta de energia. Segundo ele, a cidade tava um caos. Parece que a queda de energia foi grande. E o hospital não foi o único a ficar sem luz. Parece que casas, semáforos estavam todos apagados. Por conta disso que ele demorou. Mal deu tempo da Cláudia e da Bernadette saírem. Tiveram que correr com os pacientes. Por conta da falta de luz, muitos deles tiveram as consultas canceladas. E o gerador não deu conta das emergências. Os computadores, então, coitados, mal davam sinal de vida. As canetas ficaram em frangalhos depois de tantas fichas feitas à mão. Um dia bem difícil, mas o que eu posso fazer? Eu sou só um elevador. Talvez se essa tal Enel soubesse das histórias que eu vi depois desse dia,
nunca mais deixasse algo assim acontecer. Enfim, deixa pra lá. Não tem tempo e energia sobrando para pensar sobre um dia que tudo parou. Essa noite eu tive um sonho de sonhador. Maluco que sou, eu sonhei com o dia em que a terra parou, com o dia em que a terra parou. Realmente, não é nada fácil ficar sem algo tão essencial quanto a energia. E pensar que algumas pessoas precisam conviver com a falta todos os dias, não só de luz, mas de direitos, dignidade e até mesmo com saudades. Esse é o caso das vítimas de trabalho análogo à escravidão nos centros comerciais de São Paulo. Já parou para pensar em como elas foram parar lá, o que perderam e do que sentem falta? É com essa sensibilidade que Jonatas Fuentes escreveu a crônica que vamos ouvir a seguir. Sinto sua falta, mamá. Por Jonatas Fuentes. Querida mamá, a senhora lembra daquele homem que esteve aqui na praça numa tarde de terça, oferecendo emprego? Então, mamá, decidi trocar uma palavra com ele. É seu Jadson. Ele tem uma firma de roupas lá em São Paulo e precisa da gente para trabalhar como peão para finalizar os últimos lotes do ano. Mas a senhora não vai acreditar no que ele falou. Eu vou receber 5.000 boles para trabalhar com ele, mais 10.000 boles por peça, com tudo incluso. Teto, comida, tudo, tudinho. Nessa casa não vai faltar mais nada na despensa. Com esses 5.000 por mês, mamá, a senhora não vai mais precisar daquela tábua. Eu vou te comprar uma bengala novinha. Ah, também lembrei do aniversário do Juanito. Faz tempo que ele não ganha um presente. Eu quero que seja o aniversário mais inesquecível da vida dele. E aquela geladeira que a senhora viu na lojinha? Já pensou como ela ficaria bonita na cozinha? Um fogão brilhando como um espelho, as contas, nunca mais passar sufoco no fim do mês. Mamá, é um negócio da China. Já tô a caminho do centro, onde vamos trabalhar. O patrão pagou por tudo, até pelo nosso almoço. No caminho, conheci Evandro, Ramon, Guilhermo, até Gonzales, pai de Juanito. Estamos tão animados, olha. Todos nós queremos mudar de vida. Espero poder ver logo o seu sorriso quando abrir a despensa e não tiver mais nada faltando na nossa casa. Com saudades, Santiago. Querida mamá, já estamos aqui há alguns dias e está tudo bem. É bastante trabalho, diga-se de passagem. Mas quanto mais produzirmos, mais a gente recebe. Me falta tempo para descansar, o ritmo aqui é bem intenso. Santiago está com algumas tosses. Ele já não andava lá aquelas coisas. Quando chegou aqui, já sentiu o clima de pau no ar. É difícil, mas vai valer a pena. Minha caminha até lembra a lá de casa, mas a diferença é que fica no chão. Pra gente fazer mais roupas, ficamos bem perto da oficina, com o maquinário. Pelo menos não vou mais precisar pegar o ônibus lotado para distribuir meu currículo. Prometo que vou lá no banco depositar assim que receber minha parte. O patrão falou que nossos clientes só vão pagar o lote daqui 2 semanas, que depois de receber o cheque, repassa pra gente. Vai demorar um pouquinho mais pro dinheiro chegar, mas fica tranquila que ele é um homem de Deus. E não esquece do presente do Juanito, por favor. Ele quer ser jogador. Ele vai adorar receber aquela chuteira de aniversário. Inclusive, eu não recebi ainda nenhuma carta sua. A senhora tá bem? Eu tô achando estranho. Ainda não recebi notícias de casa. Mas seu Jadson disse pra gente esperar em Deus. Como todos nós devemos. Faz sentido. Precisamos ter fé sempre. Mas confesso que já estou sentindo sua falta, mamá. Com saudades, Gonzales. Querida mamá, eu ainda não recebi o salário. Fiquei sabendo que Gonzales foi perguntar ao nosso chefe se ele estava prendendo a gente, que ele estava com falta do Juanito, e queria saber o porquê de não poder conversar com ele. Ele voltou tão assustado, não queria nem dizer o que aconteceu. Também ainda não recebi nenhuma carta da senhora. Lembra que toda semana a gente conversava, jogava a conversa fora e ria do que andava acontecendo? O meu patrão disse que suas cartas ainda não chegaram, mas a senhora nunca faltava uma semana sequer. Sinto tanta falta da senhora. Ontem à noite tive dificuldade para pegar no sono pensando em uma coisa. Será que vai valer a pena tudo isso? Não sei. Nós sentíamos tanta falta de tanta coisa aí em casa. Mas eu sinto que daqui de longe falta muito mais. O que a gente tinha não era muito, mas nunca nos faltou o amor da família e nem a paz. Agora nem isso. Não posso nem sair pra rua.
Não tenho liberdade. Eu tô com medo, mamá. Sem saber quando vou te ver de novo. Mas Deus cuida de nós, mamá. Deus nunca vai deixar faltar nada, eu tenho certeza. Com saudades, Guilhermo. Realmente, essa crônica traz uma sensibilidade maior para essas histórias que nós acabamos de escutar. Infelizmente, o trabalho abusivo, na falta de condições básicas de sobrevivência, é uma marca histórica aqui em São Paulo, como acontece em Paraisópolis, com os moradores que construíram Morumbi, aos cortiços do centro. Nabil, como você enxerga essa relação entre o trabalho intenso na capital e a dificuldade de obter uma condição digna e salubre? Olha, quer dizer, na verdade isso faz parte da história da cidade de São Paulo. A história de São Paulo, ela cresceu exatamente por oferecer muitas oportunidades de trabalho, atraiu um contingente muito grande de imigrantes de várias regiões do país e, assim, esse excesso de oferta de mão de obra ou esse excesso de pessoas procurando trabalho, acabava gerando uma exploração do trabalhador. Então, o processo de crescimento da cidade, o crescimento econômico, a acumulação de capital se deu com a exploração do trabalho. E a habitação está muito ligada a isso também, porque o salário não permite pagar uma habitação digna. Então, muito do que foi a história da cidade de São Paulo foram as pessoas autoconstruírem suas casas aos poucos, com o seu trabalho de fim de semana, e gerando situações assim, de muita exploração, de dupla exploração do trabalhador. Então, isso é muito comum, mas, de qualquer maneira, assim, o que eu vejo é que eu não vou para a periferia, quando eu converso com trabalhadores mais idosos, porque isso aconteceu principalmente nos anos 60, 70, antes 50, as pessoas também têm uma satisfação de que elas vieram muitas vezes uma condição muito pior, que estavam no Nordeste, na zona rural, onde não tinha acesso à educação, à saúde, e elas, nesse sacrifício todo, elas conseguiram, muitas vezes, trazer os pais para São Paulo, aqui no caso, trazer a mãe para São Paulo, conseguiu construir sua casa com muito sacrifício, ter lá uma casinha, e hoje, inclusive, muitas vezes, ela tem um filho que conseguiu chegar na universidade. Então, porque nós tivemos política pública para isso. Então, eu acho que, por um lado, essa situação ela é uma situação de muita exploração, de muito sacrifício, mas eu percebo que também tem pessoas que sentem muito orgulho porque conseguiram superar a situação de dificuldade e conseguir algum resultado concreto. Agora, não foi sozinha que ela conseguiu, foi com muita luta, não só dela, como daqueles que se organizaram para, por exemplo, levar luz. A gente estava falando agora da questão da luz, conseguir levar água e luz para o lugar que ela foi morar, que pode ser um loteamento clandestino, uma favela, foi organizando movimentos que reivindicaram melhores condições de vida e foi também por políticas públicas que permitiram acesso à saúde, à educação, que antigamente era muito mais difícil, principalmente para quem vinha da zona rural. Sim, apagão, trabalho escravo, mobilidade, acesso a opções culturais e criminalidade têm um fator em comum: a má gestão pública. Imagina morar num bairro por anos e acompanhar aos poucos sua decadência. É esse ponto de vista adotado pela cronista Melanie Silva para narrar o declínio do centro histórico. Eu tinha acabado de sair de um oxo na rua direita quando eu cruzei com um grupo de turistas. Eles estavam indo em direção à prefeitura para fazer a visita guiada pelo centro histórico. Era uma manhã ensolarada, perfeita para um passeio. Todos pareciam muito felizes. Sorrisos tinham se tornado algo muito raro naquelas ruas. Por um momento eu até esqueci que aquele ali era meu último dia no bairro. Eu estava me mudando para a Zona Oeste. O caminhão chegaria em menos de 1 hora e eu ainda tinha muita coisa para arrumar. A verdade é que eu não queria ir embora.
Eu moro aqui na região há mais de 40 anos. Eu conheço essas ruas com uma palma da minha mão. Mas depois de ser assaltada 2 vezes na porta de casa, eu decidi que aquele não era mais o meu lugar. Enquanto caminhava de volta ao apartamento, eu fui me lembrando de toda a cultura, vida e movimento que aquele bairro tinha. Tudo que você possa imaginar existia no centro de São Paulo. Mas agora o que eu vejo são estabelecimentos fechados, vitrines empoeiradas, placas de alugam-se que se multiplicam como uma praga nas ruas. Testemunhas silenciosas de uma era que parece ter ficado para trás. O que era o epicentro da atividade comercial e cultural, agora parece se definhando aos poucos. A cada esquina, uma nova camada de sofrimento se revela. A sensação de insegurança paira no ar. Todos os dias escuto relatos de assaltos que se tornaram tão comuns quanto a fumaça dos carros. Em cada lugar que o meu olho bate, eu sou lembrando da vida que essa região já teve. Todos os espetáculos que assisti no Teatro Municipal, as exposições que visitei no Centro Cultural do Banco do Brasil. Mas agora, só é essa sensação de abandono e descaso. As fachadas com pinturas descascadas, as praças sujas. Ao meu redor, só vejo pessoas andando apressadamente. O medo tomou o lugar da contemplação. Até mesmo a imponente Catedral da Sé tem toda a sua beleza e sua fé apagada pelo cenário de pobreza que a rodeia. É uma ironia cruel que um bairro com mais de 600 mil imóveis desabrigados tenha mais de 12 mil pessoas em situação de rua. Eu sei que o centro sempre brigou seus problemas, suas contradições. São Paulo sempre foi muito desigual. Mas desde a pandemia as coisas ficaram bem piores. São famílias inteiras ao relento que dependem da empatia dos outros para sobreviver. E ali do alto do edifício Matarazzo, aqueles que juraram cuidar da cidade assistem à sua decadência, como se não fossem os responsáveis. Estão ocupados demais perseguindo um padre que cometeu o crime de dar um prato de comida para aqueles que a prefeitura nem considera mais como um cidadão. Foi uma caminhada até que curta, mas o suficiente para me moldar com a nostalgia. Entrei no meu prédio, olhei uma última vez pela janela do meu apartamento. Sabia que iria sentir saudades. Meu coração estava pesado. Eu era mais uma das milhares de pessoas que não resistiram e foram embora. Aquela hora se passou bem devagar. O caminhão chegou, empacotei minha mudança e fui. Mas sempre olhando para trás e pensando que aquele lugar merecia muito mais. Bom, Paloma, você, como é uma moradora do centro aqui da capital, pode comentar um pouco. Bom, primeiro, eu amo o meu... Assim, eu moro numa parte do centro que não é violenta, é bem tranquila até. Então, essas questões de assalto e tudo mais não acontecem. Normalmente tem o doidinho da rua, mas eu me dou bem com ele é meu amigo, então a gente tá bem resolvido. Mas você, como urbanista, e esse é um projeto bem polêmico, qual que você acha que é o maior desafio ou defeito no projeto de revitalização do centro? Olha, eu acho que, primeiro, eu não vou falar em revitalização, porque, na verdade, tem muita vida o centro. Apesar, inclusive, de hoje, ele está com muitos problemas, por exemplo, lojas vazias, prédios abandonados, né? Ainda tem muita vida no centro. Tem mais vida no centro do que no Jardim América, por exemplo, no Jardim Europa, que as ruas estão desertas, que as casas têm pouca gente, né? Então, eu acho que a gente não deve falar revitalização do centro, mas talvez reabilitação de certas condições. Eu acho que o que nós precisamos fazer no centro, em primeiro lugar, é ter um plano que considere as condições específicas. Então, por exemplo, veja agora, o governo do estado quer mudar para o centro, né? E está falando em derrubar 3 quarteirões ali no Campos Elíseos, né? E fazer uma esplanada de secretarias, né? E é muito mais interessante se o governo do estado ele comprasse ou alugasse prédios que estão vazios no centro, que são de escritório, portanto são adequados para o uso administrativo, e fizesse a sede administrativa dele no centro histórico da cidade, onde hoje já tem lá a Secretaria da Fazenda, já tem a Secretaria da Justiça, tem a Secretaria da Juventude, do Lazer e do Esporte, tem a Secretaria de Habitação, já tem várias secretarias lá ocupando prédios. Ele poderia ocupar outros prédios vazios de escritório, e na região, né,
do Campos Elíseos, onde a terra ainda é barata, produzir habitação em escala, né, exatamente para que a gente pudesse ali ter gente que mora, não precisa trabalhar realmente no centro. Se ele trabalhar em qualquer lugar da cidade, se ele estiver no centro, o acesso é rápido, porque no centro você tem metrô para todo lugar da cidade, né? Então, nós precisamos fazer um grande projeto habitacional para o centro, né? Quando eu digo grande projeto habitacional, para construir 20, 30 mil unidades habitacionais nos bairros centrais, que pega da Avenida Paulista até a Marginal do Pinheiro, do Tietê, né? Quer dizer, construir ali um número grande de unidades habitacionais, enfrentar o problema da população em situação de rua, que não é tão grande quanto parece do ponto de vista quantitativo. Ela parece muito, mas quando você... Acho que alguém falou aqui 12 mil, né? Hoje o censo já dá alguma coisa em torno de 30 mil, mas do ponto de vista do tamanho da cidade de São Paulo é pouco. Só que ali você precisa ter uma política integrada de habitação, de saúde, de reintegração familiar, de cuidado, né? Nós precisamos ter cuidado com a população em situação de rua, né? E ela está largada, e quando ela não está largada, ou ela é abordada pela polícia, ou ela é abordada para ser internada compulsoriamente, ou é mesmo abordada para receber um prato de comida. Mas não adianta só ela receber um prato de comida, ela precisa, na verdade, receber um cuidado geral. Então, é um problema para ser enfrentado. O problema de segurança é relativo. Eu também moro no centro, também moro num lugar que tem muita população de rua e nunca fui assaltado. Chego 1h da manhã, 2h da manhã ali, ando pela calçada e nunca fui abordado. Claro que pode existir violência, como em qualquer lugar da cidade, mas não é isso tudo que as pessoas falam. E nós temos gente morando, vai reativar o comércio, né? Gente trabalhando, vai reativar as lojas. Então, eu acho que esse projeto de levar o centro administrativo para um lugar onde a terra é barata, tá certo? Que é nos Campos Elíseos, certo? Vai gerar, né, especulação imobiliária, valorização da terra, expulsão de quem já mora e impossibilidade de outras pessoas que poderiam ir morar lá irem morar. Então, eu acho que o que a gente deveria hoje no centro era isso: levar o centro administrativo para o centro histórico, em prédios abandonados, e produzir habitação lá ali no Campos Elíseos. Apesar dos problemas, não podemos negar que São Paulo pode ser tudo, principalmente imprevisível. No mesmo lugar onde as pessoas correm para não perder o ônibus, ainda tem aquelas que param para prestigiar um artista que faz das calçadas um palco. Imagine esse turbilhão de acontecimentos para quem acaba de chegar na cidade. É o que conta a cronista Marília Monicelli. São Paulo muda tudo, por Marília Monicelli. Era domingo de manhã quando cheguei. O dia ainda amanhecia e um sol tímido se iluminava em meio aos prédios. Fazia frio e meu corpo, acostumado ao calor intenso, tremia, mesmo sob as cobertas. O ônibus atravessava uma avenida. Era feia e o cheiro fétido do rio que a cortava invadia as minhas narinas. Era o Tietê. Eu não estava necessariamente feliz ao chegar, mas ali naquela ocasião eu tive uma única certeza. São Paulo mudaria minha vida. Desci do ônibus, mochila nas costas. Moço, onde é o metrô? Só seguir reto. Ô, esquerda livre! Disse a voz de alguém atrás de mim na escada rolante. Lula também, respondi simpática. Não era sobre política, era sobre pressa. Mas eu ainda não sabia. Havia muito a aprender. Na névoa cinza daquela manhã fria, a cidade se abria. Às 6 da manhã de domingo, tudo estava a pleno vapor. A confusão urbana não para aos fins de semana. Entre os bibis do trânsito e a névoa cinzenta, a cidade se faz. E não para nunca. São Paulo é imprevisível, é um tudo por acontecer. Isso encanta e atropela. São Paulo é sobretudo cansativa, acelerada, intensa, frenética, barulhenta, caótica e feia. São Paulo é feia. Moradias e escritórios cresceram na vertical. Para ver a lua é preciso se debruçar nas sacadas dos prédios. O horizonte iluminado e gigantesco brilha quase tanto quanto as estrelas do céu. É um formigueiro de gente apressada, corre para trabalhar, corre para voltar para casa, corre para comer, como corre, sempre atrasado, sempre cansado, sempre com muito a se fazer. São Paulo seguia um delírio de grandeza na riqueza ostensiva das lojas de luxo, na americanice dos shopping centers, nas fachadas históricas derrubadas para dar lugar a prédios cafonas e iguais que pululam a preços ostensivos. Tudo está à venda, mas nem todo mundo pode comprar. Mas São Paulo também é surpresa, é uma eterna reinvenção. Hoje é, amanhã pode não ser. Em meio à confusão urbana, São Paulo esconde sua maior beleza, a paisagem humana.
Um caldeirão fervente de gente de todos os tipos, brancos, pretos, latinos e orientais. Homens de gravata e coletes, meninos de tatuagem no pescoço e bonés para trás. A beleza do artista que monta seu palco na beira da Paulista com um microfone ou uma caixa de som. Casais que se beijam sem timidez na saída do metrô. A justiça de todas as formas de amor. Senhoras recatadas sentadas ao lado de garotas modernas de cabelos coloridos. Estudantes, motoboys, travestis, camelôs, bêbados e prostitutas. São Paulo é o caos, e no caos se faz a vida. Ninguém passa incólume. São Paulo muda tudo. Sol que atravessa essa estrada que nunca passou. Também não sou aqui da cidade, eu me mudei recentemente aqui pra capital. De onde você é? E sou de Guarulhos, é aqui do lado, né? Não é tão longe assim, mas te garanto que quando eu cheguei aqui eu percebi a diferença. São Paulo tem uma energia diferente, eu acho que as Guarulhos parecem uma cidade do interior, sabe? As pessoas têm uma energia, assim, muito cidade pequena, apesar de não ser. E quando você vem pra cá, você percebe o choque, o contraste, né? Fico pensando ainda pra quem vem de outros estados, de outras regiões do Brasil, eu acho que nenhum lugar no mundo é igual São Paulo. E eu queria saber de você, Nabil, assim, se você estivesse chegando agora na cidade, o que mais te chamaria atenção? O que mais você acha que São Paulo ia encantar alguém que chega agora? Difícil pensar isso, né? Porque eu sou de São Paulo e acompanho a cidade há quase 70 anos, né? Então, eu diria que o que ia mais me encantar é exatamente essa diversidade, esse movimento, essas oportunidades que tem, essa riqueza cultural que a cidade apresenta. Eu acho que ela tem uma vibração que é muito especial e que é o que faz parte da cidade. Eu acho que muita gente gosta de São Paulo, mas muita gente que mora na cidade preferia só vir para São Paulo para curtir a cidade e não para viver cotidianamente nela. Então nós precisaríamos, na cidade de São Paulo, talvez combinar isso, né? Ou seja, a gente poder ter em cada bairro trabalho, escola, tudo que é necessário para a pessoa viver, para que ela pudesse fazer a vida dela ali, né, num ambiente mais tranquilo. Pode ter prédio, etc., mas um espaço mais tranquilo, não precisar se deslocar por 1 hora, 1h30, 2 horas para chegar no trabalho, mas ela poder, ao mesmo tempo, se deslocar 1 hora, meia hora, 40 minutos e poder chegar nesse caldeirão fervilhante de diversidade, de riqueza cultural que é a cidade. Eu acho que essa combinação seria excelente para uma cidade como São Paulo. Bom, em nossas crônicas nós exploramos a falta em São Paulo, que é um tema muito amplo e difícil de ser definido. Sem dúvidas, todos têm uma opinião sobre a capital paulista e agora queremos ouvir a sua. Para você, ouvinte, o que é falta em São Paulo? Obrigada por ficar com a gente nesse passeio por São Paulo. Neste programa, falamos com o professor Nabil, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Nabil, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, adorei participar desse programa. Queria parabenizar vocês, porque as crônicas são muito interessantes para a gente comentar. Tá? Então, obrigado pelo convite e vamos continuar pensando o que São Paulo tem de falta e o que tem de coisa positiva. Muito obrigada pela sua presença, professor Nabil. Foi um prazer recebê-lo aqui. E para quem quiser acompanhar mais sobre o trabalho do professor, é só segui-lo nas redes sociais. Então, se você puder falar, professor, para os nossos ouvintes, como eles podem te encontrar? Olha, Nabil Bonduki no Instagram, no Facebook, no TikTok. E pode me encontrar também aqui na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, onde eu já dou aula na USP há 38 anos. E continuo dando aula na graduação, na pós-graduação. Então é só vir aqui na quinta e na sexta-feira e me encontrar. Obrigado. Obrigada. Bom, é isso. O Universidade 93,7 fica por aqui. Na apresentação tínhamos eu, Caroline Santana. E eu, Emanuele Benjamin. Crônicas por Emanuele Benjamin, Paloma Lázaro, Mariana Krumfli, Felipe Velames, Caroline Santana, Jonatas Fuentes, Melanie Silva e Marília Monicelli. Produção de Marília Monicelli e coordenação de Felipe Velames. A edição foi de Jonatas Fuentes e Mariana Krumfli. Este programa está disponível no site usp.br/radiojornalismo. Nos despedimos agora do programa e tenham todos um bom almoço. Obrigada e um bom domingo a todos. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.